Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para vocês com exclusividade muita notícia, muita informação. A gente vai trazer detalhes aí super importantes, né, da preparação do Vasco aí visando o próximo jogo, a próxima partida fora de casa contra o Criciúma e com preocupações, tá? O Vasco pode ter aí 3 desfalques muito importantes para esse jogo de domingo. Vamos também trazer novidades sobre a questão do novo material esportivo para a temporada do ano que vem, porque rumores dentro do clube que realmente a capa, apesar de ter renovado o contrato até março da temporada de 2025, pode estar de saída do Vasco aí para dar espaço ali para uma das maiores marcas do mundo inteiro. E também vamos falar sobre outros assuntos aí referentes ao mercado da bola, situação de Galdames, que pode estar deixando o Vasco aí nos próximos dias, e também situação de contratações que segue aí complicada, né? O Vasco tentando desbloquear aí a situação do zagueiro Maurício Lemos, tentando também conseguir avançar na contratação de mais 2 atacantes aí até o dia 2 de setembro. Então fica com a gente também vai ter aí na íntegra, né, a entrevista exclusiva que a gente fez hoje lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa com o nosso zagueirão, né, o maior reforço de todos os tempos na história do Vasco, na questão financeira, o João Vitor. Eu vou falar para vocês onde você vai poder assistir essa entrevista, mas enfim, né, já fica aqui o convite para você assistir o nosso vídeo, né, assistir nosso conteúdo aqui até o final. Convido você também que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, ó, lá embaixo, né, deixando aqueles, clicando naquele botão vermelho, né, que fica lá embaixo do vídeo, para não perder absolutamente nada. E peço a sua ajuda, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. E antes da gente começar o vídeo de hoje, queria deixar um recado aqui da 1xBet, que é a nossa parceira do canal, o maior site de palpites, de apostas esportivas do mundo inteiro. Então você que curte fazer aquela aposta, fazer aquela fezinha, não só em jogos do Vasco, mas em qualquer partida, né? Hoje, por exemplo, tem Libertadores aí, Flamengo vai perder jogando aí no Maracanã e eu vou colocar aquela grana na vitória do Bolívar, por exemplo, né? Então você que não é cadastrado na 1xBet ainda, corre lá no primeiro comentário fixado que você se cadastrando com o link aqui do canal e com o código Mário Vasco, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então corre lá, dá essa moral aí, ajuda o canal a continuar crescendo, né? E obviamente dando essa moral também se cadastrando lá na 1xBet, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o próximo jogo, né? A partida desse domingo aí entre Vasco e Criciúma fora de casa, né? O nosso canal vai estar presente fazendo a cobertura para vocês, como a gente sempre faz, com a ajuda da galera que doou no Pix, que ajudou o canal aí realmente a continuar fazendo as transmissões aí exclusivas de todos os jogos fora de casa. E hoje nós estivemos no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, né? Nossos 2 jornalistas, tanto o Lineker quanto o Edu, foram lá no CT para poder fazer uma entrevista com o zagueiro João Vitor e, enquanto estiveram no CT, conseguiram ali, né, ter a oportunidade de observar algumas questões do treinamento. Então vamos lá trazer para vocês aí as preocupações para o jogo desse domingo. O zagueiro Maicon segue sem treinar, segue ali, né, fazendo exercícios ali na academia, na fisioterapia, né? A gente conversou com o Maicon e ele segue motivado, ele segue acreditando que vai ter condições de ir para o jogo, né? Ele segue aí focado, segue se preparando e ainda aí acreditando que terá condições de jogo. A situação do Verratti muito parecida. O Verratti também não esteve em campo, né? Também não participou das atividades junto com o restante do elenco, e o Verratti preocupa um pouquinho mais, né? O Verratti ali saiu com uma bolsa de gelo na posterior. O Verratti é o nosso principal centroavante, então a situação do Verratti é um pouquinho mais complicada. Lucas Piton voltou a treinar hoje, não sentiu dor, treinou normalmente, então situação do Lucas aí motivadora, né? Pode estar voltando ali na lateral esquerda, na vaga do Vitor Luiz, que se lesionou na última partida. Situação de Alex Teixeira, voltou a treinar hoje, mas não treinou na totalidade junto com o restante do elenco. Então o Alex pode estar retornando, mas ainda não é certo que irá viajar junto com o restante do elenco. O Vasco segue a preparação aí até sábado de manhã ali, no período da tarde, o Vasco viaja lá para Criciúma, né, para poder se concentrar de sábado para domingo, e 4 da tarde
está enfrentando, né, o Criciúma nessa partida fora de casa. A motivação é muito grande, o time do Vasco está querendo buscar essa vitória, né, para dar mais um salto na tabela, quem sabe pular ali da 10ª colocação para a 8ª colocação e chegar aos 30 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre o material esportivo, porque ontem o Vasco aí teve, né, uma situação envolvendo uma extensão do contrato com a Capa por mais 3 meses em 2025, né? Isso aí gerou muito burburinho, gerou muitas dúvidas, né? Por que o Pedrinho estaria fazendo aquilo? Eu expliquei para vocês porque é uma questão de logística, né? O Pedrinho, ele não pode chegar no final do ano, a Capa sair, o Vasco ter um novo fornecedor de material esportivo, mas não ter o uniforme pronto para jogar já no Campeonato Carioca em janeiro. Então essa extensão com a Capa, ela é normal, isso acontece em vários clubes aí no mundo inteiro. E hoje conversamos com várias pessoas de dentro do clube para entender ali como que está a situação de negociação com a Puma, com a Umbro, com a New Balance, aí, com a Nike, e as pessoas de dentro do Vasco falaram: Mário, a situação está evoluindo e evoluindo muito com a Nike, tá? A Nike aí pode ser a nova fornecedora de material do Vasco da Gama, né? Lembrando que a Nike fornece material para a seleção brasileira e para o Corinthians no futebol brasileiro, né? E quer rivalizar com a Adidas, que é a fornecedora do Flamengo, né? Que é o nosso rival aqui no Rio de Janeiro. Então a Nike vê com bons olhos essa vinda para o Vasco. Tem um detalhe muito importante, né? O Felipe Coutinho é patrocinado pela Nike, né? O Coutinho tem ali um contrato muito grande com a Nike, então isso aí também favorece, né, a possibilidade da Nike tá vindo para o Vasco da Gama ano que vem, um contrato multimilionário, um contrato que pode ser aí de 3 a 5 anos, vai ser obviamente uma negociação que vai perdurar aí até o final da temporada, mas as conversas de bastidor dentro do Vasco nos trazem a informação que a Nike tá na frente dessa corrida aí para substituir a Capa a partir do ano que vem. E aí, você concorda? Gostaria de ver a Nike aí patrocinando o Vasco a partir do ano que vem? Eu já dei minha opinião. Gosto muito. Vai internacionalizar a marca Vasco da Gama, vai tirar o Vasco só do futebol brasileiro e vai levar a camisa, vai levar a marca do Vasco para o mundo inteiro, né? A Nike tem lojas espalhadas aí pelos 4 cantos do planeta e, obviamente, isso vai ser muito benéfico, né, para poder expor a marca do Vasco fora do Brasil também. Falando agora sobre o mercado da bola, situação de Pablito Galdames, né? O Galdames aí que está quase deixando o Vasco, né? A negociação lá com o São Lourenço segue avançando, segue evoluindo, né? E parece que nas próximas horas, talvez ainda hoje, a gente pode ter uma rescisão de contrato amigável entre Vasco e Galdames para ele se tornar jogador em definitivo da equipe do São Lourenço, né? O Galdames que tem um salário muito alto no Vasco, chegou até bem, né, nos primeiros jogos, fazendo gol, dando assistência, mas depois, queda livre, né? Parece que depois ali o Galdames não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, não conseguiu fisicamente entregar o que era esperado dele, né? E nesse momento não faz parte dos planos do Vasco. As outras possíveis saídas de Serginho, de Rossi, de Rojas aí seguem estagnadas, né? O Vasco não está conseguindo achar propostas que agradem esses atletas e nesse momento os jogadores seguem treinando, seguem se preparando aí, seguem conseguindo, né? Obviamente tentar ali ficar à disposição do treinador Rafael Paiva. E a situação de contratações também está um pouco estagnado, né? A situação do Maurício Lemos, como a gente trouxe para vocês hoje pela manhã, segue ali, né, uma incógnita muito grande, né? O Vasco quer contar com o jogador o mais rápido possível, mas o jogador tem pendências com o Atlético Mineiro que estão ali atravancando a negociação, né? Obviamente que o Vasco gostaria de que ele já estivesse treinando para poder já estar em campo nos próximos jogos, mas essa pendência com o Galo, né, de salários atrasados, está atrapalhando a negociação. E a negociação por atacante, o Vasco segue nessas movimentações de mercado, né? O Vasco segue tentando aí 2 jogadores para o setor ofensivo, um reserva para o Pablo Verrete, né, um jogador ali que possa chegar e ser uma sombra, né, ser um jogador mais experiente que o GB, que é um menino da base de apenas 18, 19 anos. Então, Pedrinho tem esse entendimento que é importante você trazer um jogador de 25, 27 anos para ser esse substituto imediato do Verrete e também um atacante de velocidade, né, um ponta, um jogador ali que chegue para brigar pela titularidade com o atacante David, né? O nome da vez é o Yuri César, como vocês já devem saber, jogador lá do Al-Ahly, né? Jogador do mundo árabe, com passagens pelo Flamengo e também pelo Fortaleza. Então essas são as situações de momento
queria avisar vocês que nós estamos com um vídeo, né, com a entrevista do João Vitor, já está no ar aqui no canal, então corre aqui, né, depois desse vídeo, já vai assistir a entrevista coletiva do João Vitor, que foi muito bacana, muito esclarecedora, então fica a dica para vocês aí já correrem, sair desse vídeo, já vai direto aqui na nossa lista de vídeos do canal para assistir a a entrevista com o zagueiro João Vitor, beleza? Tamo junto, valeu!